Hoje nós vamos conversar aqui no podcast da CDL com um empresário do ramo da ciência. Bem, gente, para vocês terem uma ideia, ele foi aceito em 3 sociedades internacionais de altíssimo QI. E olha, eu já conheço ele há muitos anos e é com muita alegria que a gente ficou um tempo assim, né? Eu acho que sem fazer algumas entrevistas e a gente acaba recebendo ele aqui. Cícero Moraes, seja muito bem-vindo nessa entrevista e hoje aqui no podcast da CDL. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Tem uma história muito longa com essa cidade, com essa instituição, que a gente vai acabar descobrindo durante a entrevista. É verdade. Bem, olha, até inclusive, né, a gente resgatou aqui, o Cícero fez parte da história da CDL, foi na década de 90, Cícero? Uhum. Na época que a gente fazia desenho à mão, com nanquim, papel vegetal, bem das antigas, tive a honra de participar da composição da fachada do CDL. Olha, você Muito, viu? eu tinha esquecido, inclusive. Lembrei antes da entrevista. Já ficou, tem uma história Tem aqui, uma história. né? É interessante, ó, você tem a Mari Bueno também, que ela deixou, tem a história aqui, enfim. E é muito bom. A CDL se orgulha muito disso, né? Porque hoje, assim, o nome de vocês está no mundo todo e ter a história também com um registro aqui na nossa cidade dentro da CDL. Isso é um orgulho e tanto para nós. Sem dúvida. Inclusive, eu digo que para mim é um orgulho imenso, inefável. Você falou da Mari Bueno, temos uma história também muito interessante, a gente pode tocar nesse assunto futuramente. Tem a ver com a Itália, tem a ver com Santo Antônio. Pode contar agora. Pode contar agora? Pode, claro. Basicamente foi o seguinte, eu estive com a minha esposa lá em Pádua, a terra do Santo Antônio, onde ele faleceu, onde está o corpo dele. E durante um processo de palestra, eu estava palestrando na Universidade de Pádua, me apresentaram um material publicitário de um museu. E tinha um trabalho da Mari Bueno, que a gente tinha trabalhado em parceria. Fiquei muito feliz que eu não sabia disso. E, inclusive, eu tenho que entregar esse material para a Mari Bueno, que bom que você lembrou. Assim que eu retornar, eu espero entregar para ela. Foi uma honra gigantesca, porque imagina, você vai lá para a Itália e vê o nome de uma pessoa de Sinop, uma cidade que eu moro aqui desde 87. É uma honra gigantesca. Sinop tem muitos talentos, né? Tem. E tem muitos talentos que a gente não conhece. Isso é muito importante a gente ficar atento, né? Que amanhã ou depois a gente pode descobrir, explorando ou não, pessoas que vão fazer diferença na sociedade. É interessante, Cícero, porque até hoje você e a própria Mari, vocês são inspirações para muitas outras pessoas, né? Inclusive aqui da nossa cidade, enfim, é para tanta gente, mas a pessoa às vezes que está aqui, que tem um interesse, que gosta da área de vocês também, enfim, pensa, poxa, olha, eles saíram aqui de Sinop e hoje conquistaram um espaço no mundo todo. Então, vocês são uma grande referência, assim, um incentivo para muita gente. É evidente que a Mari é muito mais popular, imensamente mais popular. Ela faz mais parte da vida aqui da cidade. E, para mim, é uma honra gigantesca ter participado de projetos junto com ela. Tá? Mari, eu vou levar o seu material de publicidade lá de Pádua. Tá? Mas o importante é o seguinte, que as pessoas saibam que é possível. Né? Independente do lugar que você mora, do lugar que você está, você pode chegar muito longe. Né? Se você já tiver autoconfiança, trabalhar bastante, se empenhar, você vai chegar, certamente. Até a esposa dele está aqui, ele assim, ó, altíssimo QI, já, né, conquistou muita gente, enfim, mas ele é uma pessoa muito humilde, não é? Tá vendo? Não tem como não ser humilde. Ele é muito simpático, uma pessoa humilde que, né, assim, a gente sente muito bem de conversar com você, né? E Cícero, quando a gente fala assim do que você faz, é muito complexo. Então, para você é simples, mas gente, se você for avaliar, é algo assim extraordinário, é complexo, você precisa de muito estudo. Explica um pouquinho para nós como que funciona, como é que é seu trabalho? Tá, eu vou explicar então de um ponto de vista mais popular. Sim. Tá? Porque técnico ele fica muito complexo de explanar. Sim. Mas basicamente é o seguinte, na ciência, se você desenvolve uma área e você consegue tangenciar, se comunicar com outras, aquilo que você desenvolve ele pode ser utilizado em vários campos. Então, no meu caso, o que aconteceu?
Começou com uma história um pouco triste. Em 2011, eu fui vítima de um assalto. Reagi a 2 ladrões armados. Eu estava desarmado, reagi a esses 2 ladrões. Consegui colocar os ladrões para correr, né? Estava meio estressado no momento, adrenalina e tal. Não façam isso em casa, tá? E por conta dessa situação de extremo estresse, eu entrei em depressão e tive ansiedade. Por quê? Porque eu reagi a 2 ladrões, levei um tiro de raspão na cabeça, a minha família correu risco de morte, né? E eu fiquei 15 dias basicamente trancado em casa, não conseguia sair de casa. Mas eu sou um nerd. Todo nerd, pessoas que gostam de computador, que gostam de estudar, geralmente eles conseguem encontrar uma saída, uma solução no estudo, né? Fazendo aquilo que eles mais gostam, estudar. E eu recordei que durante os anos 90 eu assisti no Silvio Santos, não acredite, no Isto é Incrível. Isto é Incrível. Assisti uma reportagem que falava sobre reconstrução facial. E eu estava desesperado, né, muito assustado, com medo do mundo, com medo das pessoas. E eu falei, não, vou começar a estudar reconstrução facial forense. E estudei, sem compromisso, né, claro, com muito empenho e tal. E a partir daquele momento, eu comecei a entrar em contato com pessoas de outros países. Então, eu fui estudando uma área muito específica da ciência. Tudo por meio da internet? Tudo por meio da internet, exatamente. Nada pessoalmente assim, não? Nada pessoalmente. Porque você se comunicava com o mundo todo já? Assim, graças à internet que foi possível viabilizar essa situação. Então, comprei um livro, fui estudando, entrei em contato com algumas pessoas, fiz um networking pela internet, conheci equipes de trabalho lá na Itália e eu tive sorte, claro, a sorte é um pedaço. O outro pedaço é você se esforçar, você estudar, se empenhar, aquela coisa toda. Então, casou a sorte com a oportunidade e consegui fechar uma mostra, né, lá na Itália, uma mostra no museu. E essa mostra, eu tive a oportunidade de fazer a reconstrução do Santo Antônio. Que foi quando assim, fala de Cícero, eu lembro do Santo Antônio até porque eu gravei com você. Exato. Você foi a segunda matéria que eu gravei. Tô honrada disso aí. A primeira foi com a Maria Helena e a segunda foi contigo no SBT. Você trabalhava. Na época sim. Exatamente, Muito eu bom, lembro até da camiseta que eu estava no dia. Uma camiseta preta de um evento de forense, de reconstrução forense. E Cícero, eu adorava gravar com você, porque toda matéria que eu fazia com você entrava nacional. E o sonho de todo repórter é o quê? Entrar nacional, né? Não, e uma coisa muito interessante, por exemplo, para mim, todas as vezes que saía nacional, eu ficava muito feliz que eu via uma projeção da cidade de Sinop. Sim. Porque só quem esteve aqui durante muitas décadas, né? Porque 42 anos, desde 87, morando aqui, para a gente que é daqui há muito tempo, existia, quando eu cheguei em Sinop, era muito raro pessoas que nasciam em Sinop. Então, a maioria dos meus amigos era do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns de São Paulo ou outras regiões. Então, faltava essa coisa da identificação com o lugar. Passados uns 20 anos, é muito comum, se tornou muito comum as pessoas nascerem aqui, terem uma vida a partir de Sinop, mas quando eu vim aqui não era assim. Então, toda a oportunidade que um repórter daqui era lançado a nível nacional era uma vitória completa. E talvez o segredo, não do sucesso geral, como um popstar ou pessoas de grande notoriedade, mas eu digo sucesso assim, de você focar e conseguir vencer naquele seu campo, naquele seu espectro de atuação. O sucesso é você conseguir viabilizar não só a sua carreira, mas também todo mundo que está em volta. É uma pessoa ajudando a outra, né? Exatamente. Porque você sozinho é muito difícil conseguir as coisas. Sinop eu acho tão bonito, Cícero, porque ela se destaca com isso. Sim. Como você falou, às vezes, na época eram poucas pessoas que tinham nascido aqui, então todos vieram com um sonho, um objetivo. E não sei se talvez isso que hoje marca essa grande característica da cidade de garra, de querer algo a mais. De independência. De vencer. Sim. Parece que é uma herança dos pioneiros também, né? Não, sem dúvida, porque, claro, existem situações que as pessoas criticam, falam, mas fulano de tal era rico, ou fulano de tal era pobre e não conseguiu vencer na vida, ou não sei. Mas isso aí é muito particular, né? Isso aí também é muito subjetivo. É difícil você falar o que é vencer na vida. Para mim, vencer na vida é ter uma vida tranquila, confortável.
venceu na vida. Mas, analisando Sinop como um fenômeno existencial, o que marca a existência desse lugar era um lugar praticamente no meio do nada. Sim. Se você pegar, e eu estudei a parte arqueológica daqui, muito antiga, nem o pessoal de milhares de anos atrás queria vir para cá. De repente, o pessoal veio, conseguiu transformar no meio do nada, criar uma cidade projetadinha, bonita, que só tem crescido. E se destacado muito. Se destacado muito. Cresce demais. Demais. É incrível. E chama atenção. Você vê, lança um ranking. A cidade mais interessante para fazer. As cidades mais interessantes para fazer um investimento. Sinop está no meio. Sempre aparece. Né? E Cícero, assim, é incrível, porque quando constrói uma escola, ela já não é mais suficiente, é para atender uma demanda. A própria igreja de Santo Antônio, esses dias o pessoal estava comentando que quando foi feita a nova, né, a nova atual, que é agora... Que já passou por várias reestruturações, a própria igreja de Santo Antônio. Sim. Sempre ela é uma identificação com o crescimento de Sinop. E e já está não pequena. Espere, exatamente. Já está não pequena. espere que pare aonde está. Provavelmente vai ter novas reformas. Pessoal... Espero que a Mari faça a reforma também. E o pessoal disse assim que seria capacidade do dobro. Gente, Sim. é pequena de novo. Então, assim, Sinop ela cresce demais. E sabe o que é interessante? Até esse final de semana, eu estava com meu marido e a gente estava numa região e tal. E, de repente, era a mata. Estava até escurecendo, assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Cadê a luz para a gente sair? Eu já estava começando a sentir meio mal no meio daquele mato todo. Aí eu comentei com meu marido, eu falei assim, você imagina os pioneiros quando chegaram aqui, que realmente era puro mato, e eles foram construindo essa cidade. Foram muito guerreiros, muito vitoriosos. Eu falei, eu aqui, nem 2 minutos... de carro saindo e já não estava aguentando. Mas teve um tempo em Sinop que não tinha energia o dia inteiro. Então... Não tinha GPS, não tinha um monte de coisa. Né? E hoje, qualquer tecnologia que é lançada a nível mundial chega aqui. A sua família veio de onde, Cícero? Você nasceu onde? Sim, eu nasci em Chapecó. Na sim. divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Sim. E a minha família, meus pais, né, eles são gaúchos. A minha mãe de Itatiba do Sul, meu pai de Nova Iraí. E o que Aliás, trouxe, de Iraí do Sul, perdão. O que trouxe eles a Sinop? Crescimento. Nos anos 80, a Sinop já tinha fama de ser uma cidade que estava crescendo. A gente veio para Peixoto de Azevedo, por causa da mineração, né? Garimpo, ouro, essas coisas. Só que o pessoal falou assim, meu pai faleceu, infelizmente, e a minha mãe tinha que sair de Peixoto. A gente não ia conseguir viver lá. E o pessoal falou, olha, vá para Sinop, porque essa cidade está crescendo, tem oportunidades, e a gente veio aqui. No tempo que não tinha o viaduto, era aquela tora gigantesca que tinha na entrada da cidade, 1987. Então, tenho muitas memórias daqui. E na sua família, tem alguém que talvez faz alguma coisa da área ou parecido com o que você faz hoje? Não, eu sou o mais maluquinho da família. E, Cícero, o que você fazia antes de fazer essas reconstruções faciais? Então, eu trabalhava na área da computação gráfica, só que era para arquitetura. Porque o campo da arquitetura, da construção civil em Sinop sempre foi muito badalado. Sim. Né? Então, nos anos 90, eu era desenhista arquitetônico. Nossa. E aí eu portei esse conhecimento do desenho arquitetônico para a computação, que hoje computação é uma coisa muito comum. Todo mundo tem computador, celular, mas nem sempre foi assim. Então, na época que começou a portar da parte analógica, manual, para digital, foi quando eu trabalhava com arquitetura, que era um campo... Inclusive, na época, o pessoal falava que Sinop tinha tanta construção, não sei se é verdade, não tem esses dados, mas diz que Sinop sozinha tinha mais construção que o Rio Grande do Sul todo. Nossa! E, Cícero, qual que foi sua formação? Eu sou autodidata no que eu faço. Mas, para evitar problemas, assim, para ter um título, eu me formei em marketing. Eu fiz um curso EAD, um curso à distância, me formei, mas não foi empecilho. Hoje eu publico academicamente, com instituições internacionais, sem problema nenhum. Não, gente, estudem, crianças. Gente, mas olha, Cícero realmente é diferenciado, tá? E olha só, ele foi aceito em
3 sociedades internacionais de altíssimo QI. Primeiramente, já explica para a gente quais são elas, o que isso significa. Inclusive, esse trabalho ele faz parte de um projeto que eu fiz, né, que tem a ver com a questão do QI. Que o que acontece? Quando eu era mais novo, eu sempre ouvi essa história de que a pessoa que tinha um QI alto, basicamente, se você tivesse um QI alto, você era um gênio. E eu cresci ouvindo isso e achando que era verdade. Ou seja, para você ser inteligente, ser um gênio, você tem que ter o QI alto. Mas, pasme, eu descobri que não é assim. Você não precisa ter um QI alto, você não precisa ser uma pessoa rica, você não precisa estar num grande centro, não precisa disso, você precisa produzir. Então, as pessoas que produzem, elas têm uma característica tanto de inteligência quanto de genialidade, dependendo do campo e da amplitude dessa produção, né? Se influenciar a nível mundial, tem uma característica de genialidade. Se influenciar a nível local, a pessoa é muito inteligente, enfim. Mas também é tudo muito subjetivo. O que eu quero dizer é o seguinte: QI não é limitante. Eu entrei nessas associações por quê? Eu não fui atrás do QI para saber se eu era inteligente ou não. Eu fui atrás porque eu tive não sei se você passou por isso, mas muitas pessoas que estão chegando aos 35, 40, 45 vão passar. Se chama crise da meia-idade. Então, durante a crise da meia-idade, que foi identificada pela minha esposa, muito inteligente, eu vi que eu estava muito infeliz. Nada me fazia eu ficar contente, eu estava muito insatisfeito com a própria realidade, né? Isso acontece, você pode ver esses homens que o pessoal brinca, né? Troca uma de 40 por duas de 20, compra um carro de quando ele tinha 16 anos, ele quer um carro igualzinho. Sua esposa está de olho aqui. Não, mas... Crise da meia-idade. É uma piada. É piada, tá, pessoal? Brincadeira. E é crise da meia-idade. Então, o que aconteceu? Durante a crise da meia-idade, eu estava muito inquieto, muito infeliz, né? E comecei a ler sobre o assunto. A mesma coisa. Quando eu fui assaltado, levei o tiro, como que eu fugi disso? Fugi não, né? Como eu enfrentei. Sim. Li, estudei. Quando aconteceu a crise da meia-idade, li, estudei. E aí, nesses estudos, eu descobri que eu tinha a possibilidade de ser superdotado. Muita gente tem vergonha de falar sobre, não, mas por quê? Porque vão achar que você é superior, não sei o quê. Nada a ver. Você não é superior. Você é uma pessoa, é o que eu sempre falo, dentro da engrenagem social. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Você é uma pessoa. A partir do momento que você sabe o que você é, que você se conhece, você ajuda a você e, indiretamente, acaba ajudando a sociedade também. E quando eu descobri que eu era superdotado, que eu fiz o teste, a neuropsicóloga falou, olha, você tem um QI X. Eu falei, bom, beleza, vou aproveitar isso e vou entrar em contato com pessoas que estão em igual situação. Mas, resumindo a história, não faz muita diferença. QI alto, você ser muito rico, você ser muito inteligente, as coisas que as pessoas acham que vão trazer felicidade ou notoriedade, não é isso. Eu, pessoalmente, acho que é o esforço. Se você se esforçar, se você focar naquilo que você quer, independente se, por exemplo, as pessoas acabam falando sobre o que é você ser feliz. Você ser feliz é você ter uma vida plena, ser muito rico, ter tudo o que você quer. Não é isso. É você ter a vida que te faz bem. Então, quando eu descobri essa situação do alto QI, da superdotação, eu fiquei tranquilo porque eu descobri que essa condição ela traz consigo características comportamentais. E eu consegui me adequar ao mundo e ao meu próprio dia a dia em cima dessas características. Tive a oportunidade de conhecer pessoas em igual condição, foi muito produtivo, muito bom, muito agradável, mas não é o que as pessoas pensam. As pessoas pensam que tem um clube do gênio, que todo mundo conversa sobre como que a gente vai mudar o mundo. Não é isso, não é assim que funciona. Resumindo a história você quer mudar o mundo? Faça a sua parte. Você está com muita vontade de mudar o mundo? Faça a sua parte com muito empenho e você pode influenciar as pessoas ao seu redor, quem sabe o mundo também. Mas você não vai conseguir se libertar do esforço, de você ter que se empenhar, fazer algo com muita seriedade. Então, o que eu falo para as pessoas eu acho que esse é o caminho. Você se dedicar, seguir aquilo que você quer. E não se apegar ao que as pessoas dizem que é bom. Né? E por que eu estou falando toda essa história aqui? Porque eu venho de Sinop. Sinop é uma cidade que, se você vai lá para Milão,
ou vai lá para São Paulo, ou vai lá para Paris. É uma cidade pequena. Para nós aqui é uma cidade muito grande, bem evoluída e tal. E as pessoas, elas têm um certo preconceito. Quando você vai para fora, fala, mas a sua cidade é pequena, como que você não sei o quê, lá no meio do mato, e papapá, papapá, e como que é? Como que lá tem uma grande instituição de ensino, o pessoal oferece doutorado, mas não é assim que funciona. O que funciona é o esforço. Então, o cerne da cidade, do desenvolvimento aqui de Sinop, do próprio CDL, das instituições que fazem parte da cidade, ela mora no esforço, ela é fundamentada no esforço. Então, se você se esforçar, você vai conseguir se destacar, assim como a nossa querida cidade tem se destacado esse tempo todo. Cícero, como era quando você era criança? Você percebia isso, às vezes, a sua família, a professora? Como é que era naquela época? Então, eu comecei a ler muito jovem, com mais ou menos 1 ano e meio, mas não a ler de pegar um livro e ler. Eu conseguia identificar palavras. Eu gostava de revista em quadrinho. Eu conseguia identificar sim, não, essas coisas. Eu tenho memória quando eu era bebê, mas assim, não faz muita diferença. Um adulto, ele não vai conseguir identificar assim, a criança que sabe fazer isso. Ele vai, não, beleza, ele sabe ler sim, não, sabe não sei o quê, ele consegue falar, consegue caminhar, mas não faz muita diferença. Então, no meu caso, pela questão, digamos assim, do QI, tiveram algumas diferenças, mas elas não eram tão perceptíveis assim. Elas começaram a ficar perceptíveis na questão quando eu comecei a entrar em contato com o campo acadêmico. Aí floresceu. Mas até então... Então, por que eu estou falando isso? Deve ter muita gente aqui na cidade, muita gente que a gente conhece, que faz parte do nosso dia a dia, que também está nessa situação e que não é identificado. No meu caso, demorou 39 anos para isso acontecer. E as suas notas na escola? Como era? Eram boas, eram notas boas. Só Qual era a sua menor nota? Olha, eu não tenho orgulho disso, mas quando eu me tornei adolescente, um pouco depois, eu não tive notas muito boas, não. Porque adolescência, vocês sabem, né? Você começa a não ligar muito. Na faixa de quanto, assim? Assim, quando eu era mais novo, em média era 95, 100... Nossa. Mas, quando você vai ficando mais velho, vai descobrindo a vida, a sociedade, a coisa vai caindo. Mas depois retornou ao normal. Mas eu já fiquei em recuperação, viu? E assim, Cícero, como que você avalia quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Da condição de... do alto QI. Isso. Tá. O que é o ponto... Vou começar pelo negativo. Sim. As pessoas acham que quem tem alto QI é uma pessoa assim, bem esclarecida, que resolve problemas na cabeça e, enfim, consegue ver o mundo de uma forma diferente, positiva. Mas não é bem assim. O que acontece? Tem a questão de você conseguir ver além alguns problemas, resolver com antecedência? Tem. Mas também tem um lado negativo. O lado negativo é que uma pessoa que é superdotada, ou que tem altas habilidades, ela funciona como se ela fosse um sensor da realidade. E fosse um sensor muito sensível. Então, qualquer coisa que acontece, a pessoa sente. Por exemplo, eu consigo ver qual que é o estado de espírito das pessoas quando estou conversando com elas. Se eu vou num lugar que tem muita gente, aquilo começa a me incomodar, porque é como se eu estivesse sugando, não a energia no sentido místico, mas energia psicológica das pessoas. E é muito cansativo. Então, quem assistiu aquela série Big Bang Theory, por exemplo, vai lembrar do Sheldon Cooper, que ele tinha sérias dificuldades em lidar com pessoas. E acontece isso. Então, você tem muitas dificuldades de lidar com pessoas, você acaba absorvendo demais questões de empatia. Então, se alguém está sofrendo, você sofre meio que junto com a pessoa. Se acontece um problema, você fica pensando só naquilo, você não pensa em outra coisa. A sua vida, ela se resume naquilo que você está pensando. Então, eu tenho que resolver tal coisa. A sua vida é aquilo. Você não consegue separar mais. Eu tenho esse artigo aqui para escrever, mas eu também tenho a minha vida pessoal, eu tenho a escola, eu tenho o clube lá dos amigos. Não existe mais o clube dos amigos, não existe escola, existe aquele problema. E é como se fosse uma maldição. Aquilo te persegue até você resolver. Qual que é o lado positivo disso? Na vida é assim, tem coisas positivas, tem coisas negativas. Qual que é o lado positivo? Você foca em algo que pode resolver
a vida de milhões de pessoas. Mas você pode também focar em algo que não seja tão útil, que não seja tão produtivo, e aquilo acaba fazendo mal. Muitas pessoas que são reconhecidas tiveram a chance, ou a oportunidade, ou a sorte, de focar em coisas que fizeram sucesso, que chamaram atenção para muitos outros indivíduos. Mas imagine se você focar em algo que não é tão útil. Então, o lado ruim é esse. E sempre vai ter lado bom e lado ruim. Por isso que eu digo, você não é melhor do que ninguém. E também você não é pior. Você é uma peça na engrenagem social que é extremamente complexa. E Cícero, como que você buscou um equilíbrio disso? Em algum momento você... Não sei, o que você fez? Bom... Olha, a gente ia falar de reconstrução facial, né? Vamos chegar nesse assunto. Vamos chegar lá já. No meu caso, o que acontece? Tem um termo filosófico que é conheça-te a si mesmo ou conheça-te a ti mesmo. E, no meu caso, demorou um pouco. Né? Eu me conheci com 39 anos, essa questão da superdotação, dessa hipersensibilidade. E mesmo depois de me conhecer, ainda errei, ainda cometi os mesmos erros do passado. Atualmente, o que eu faço? Hoje eu consigo separar o trabalho, vida pessoal, futuro, passado, simplesmente descansando. É uma coisa que aparentemente é muito vaga e aparentemente também idiota. Você descansar, né? Aí você fala, nossa, mas descansar, qual que é o segredo do descanso? O segredo do descanso é que a gente precisa descansar. E hoje a nossa sociedade, ela não privilegia o descanso. É uma sociedade muito da gente estar mexendo toda hora no celular, de você ir dormir, mexer na tela, fechar o olho e pensar no problema que você tem que resolver. Você dá muita vazão à ansiedade. Então a nossa sociedade hoje ela é extremamente ansiosa. O que eu fiz não foi fácil, claro, tive que fazer toda uma abordagem em cima disso, mas foi separar e dar valor ao descanso. Então, por exemplo, eu acordo... E foi sozinho mesmo que você conseguiu buscar um equilíbrio? Sim, assim, claro, eu tenho psicólogo, eu sou acompanhado por um psicólogo, mas mesmo que a pessoa não seja, o que você pode fazer? Simplesmente treine o descanso. O descanso, assim como musculação, também é um treinamento. Então, você pode treinar assim. Acorda cedo, faz o que tem que fazer. Chega na hora do meio-dia, dá uma descansadinha. Chegou às 5, 5h30, para de trabalhar. Para de se envolver com tela. Se possível, eu sei que é muito difícil, porque é muito agradável, é divertido. Eu mesmo estou falando isso, mas claro que eu mexo na tela o maior tempo possível. Mas hoje eu consigo dormir. O fato de conseguir dormir, para mim, é muito melhor do que, sei lá, ganhar, nem sempre, tá? Ganhar milhares de reais. Descansar, poder dormir, acordar cedo, estar renovado no outro dia, é excelente. Então, só que você tem que treinar, né? Cada pessoa sabe o que precisa. Às vezes, estou falando isso para mim. Tem pessoas que precisam trabalhar mais, que vão ter que trabalhar à noite. Enfim, não é aplicável para todo mundo. Cada um tem uma forma de encontrar o seu equilíbrio, Cada um tem a sua forma de encontrar o equilíbrio. Exatamente. Bem, Cícero, e agora vamos então a essas reconstruções faciais. Você sabe dizer mais ou menos quantos que você já fez? 148. E as principais, enfim, aquelas que mais te marcaram? Não tem como, porque 148 é muito, assim, exatamente. Por exemplo, Santo Antônio foi a primeira? Não. Não? Não. Eu trabalhei em múmias lá dos Andes, trabalhei na Totimeia, que é uma múmia egípcia. E o Santo Antônio, acho que foi o 8º trabalho que eu me envolvi. Ele ficou bem famoso, né? Porque era da cidade, será? Enfim... Então, o Santo Antônio é o seguinte. Na época, eu estava naquela situação de ter sido assaltado, ainda estava... Eu fui contratado, fiz a reconstrução e eu não sabia que era o Santo Antônio. Eles me mandaram um crânio. Falaram, esse aqui é uma personalidade italiana. A gente não pode falar quem que é, e não era italiano, viu? Porque ele é português. A gente não pode falar quem é, mas... Quem te passou? O pessoal do Museu de Pádua. Ah, tá. Né? Pádua é a cidade Santo Antônio de Pádua. Do museu Só que na época eu não ligava o nome à pessoa. Para mim, Santo Antônio era o casamenteiro. E aí... E eles entraram em contato com você? Eles já te conheciam? Ou você já tinha feito algo para eles? Então, não? Quando eu estava passando por aquele problema do assalto, eu comecei a pesquisar. Por isso que é importante network.
Network é muito importante. Comecei a entrar em contato com várias instituições de pesquisa. E uma delas foi essa instituição de Pádua. E aí eu mostrei, falei, olha, eu estou fazendo isso aqui, estou estudando, teria interesse, eu gostaria de... Na verdade, o que eu fiz? Eu não falei teria interesse. Eu vi que eles tinham um crânio de uma escavação que eles fizeram, que eles tinham feito, em 2012. Então, eles fizeram uma escavação em 2012, tiraram um crânio, digitalizaram em 3D. Aí eu falei, olha, teria como vocês mandarem esse crânio para mim? Eu estou estudando reconstrução facial, gostaria de reconstruir. E aí eles falaram, não, beleza, eu posso mandar, desde que você não compartilhe, assim, só... Beleza, fiz a reconstrução, mandei para eles, eles gostaram. E aí surgiu a ideia, por parte deles, de fazer uma amostra com outras reconstruções. Então foi um networking indireto. Eu estava numa situação de dificuldade psicológica, estava estudando para conseguir vencer e acabei achando uma parceria. E assim, Cícero, a confiança que eles tiveram em você também, né? Porque imagina, um material daquele, sim, né? Assim, mas então, chegar até essas mãos. foi conquistando a confiança. Uhum. Então, primeiro eles mandaram um crânio, eu fiz a reconstrução só para estudar. Aí foram acontecendo outras situações. Eu fui contratado para fazer um castelo, uma reconstrução de um castelo lá da Itália. E fiz outros trabalhos até que eles foram vendo e falaram, não, vamos fazer uma amostra. Uhum. Eles tiveram a confiança de fazer essa amostra, tiveram a ideia, né, em cima desse trabalho. E aí eles falaram, olha, tem uma amostra aqui que a gente quer fazer. E eles não falaram que era do Santo Antônio. Eles falaram, olha, tem cinco personalidades da cidade. E a gente vai mandar o crânio dessas personalidades, só que a gente não vai falar quem que é. Aí você fala, nossa, mas era fácil saber que era Santo Antônio. Não era fácil. Por quê? Porque Pádua é a sede da Universidade de Pádua. Quem que estudou e quem que deu aula na Universidade de Pádua? Galileu Galilei, Copérnico, Morgagni e muitas outras personalidades, tanto acadêmicas quanto populares. Então, era impossível saber quem que eram as pessoas. E, por sorte, a primeira que eu fiz a reconstrução, a primeira personalidade foi o Santo Antônio. Então, eu fiz a reconstrução, mandei o rosto. Aí eles perguntaram, você quer saber quem que é? Eu falei, quero. Aí mandaram o link da Wikipedia. E olha que interessante, eles mandaram o link, eu olhei, Santo Antônio de Lisboa. Aí eu pensei assim, eu não tinha ideia, né? Eu pensei, deve ser um Santo Antônio de Lisboa, deve ter o Santo Antônio de São Paulo, o Santo Antônio, sei lá, de Madrid, o Santo Antônio... E esse era o de Lisboa. Só que eu estava lendo, quando chegou assim, no Brasil é conhecido como Santo Casamenteiro. Aí deu um estalo, eu falei, caramba... É o Santo Antônio. E eu comecei a ligar o nome à pessoa, olha só. Sinop, quem que é o padroeiro? Santo Antônio. Chapecó, que eu nasci. Quem que é o padroeiro? Também? Santo Antônio. O hospital que eu nasci é Santo Antônio, o nome. Não existe mais. Sou tão velho que o hospital já não existe. Meu avô, meu nono, Antônio Pagliari. Antônio por causa do Santo Antônio. Aí eu comecei a ver, ele estava... de certa forma, tangenciando a minha vida de muitas formas. E aí eu percebi que poderia, a partir disso, ter uma projeção midiática. E conheci a questão do media training. Aí que eu entrei em contato com essa coisa de media training, de entrar em contato com o pessoal da imprensa, que foi muito importante. E eles sabiam que Santo Antônio era o padroeiro aqui da cidade, que tinha feriado? Não sabiam? Não sabiam. Gente! Só que assim, eles de Pádua, né? Tipo, lá em Pádua ele é o Santo Antônio, muito conhecido. Depois eu tive a oportunidade de ir em Pádua, onde o corpo dele está... Pois bem, então me conte, como você descobriu porque era ele só com aquele material? Você fez pesquisa? Como foi isso, Cícero? Eu vi pelo Santo Casamenteiro. Aí eu perguntei para eles, não, mas é o Santo Antônio Casamenteiro? Sim. Aí eu perguntei, mas por que tá de Lisboa? Não, mas ele é de Pádua. É que a tradução para português fica Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa, ele não é italiano. Mas ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua. E para você desenvolver tudo isso, aí... Mas já tinha desenvolvido, eu não sabia. Esse é o ponto. Eles tinham mandado o crânio, eu já tinha reconstruído. Só depois que eu reconstruí que eles falaram que era o Santo Antônio. E para você fazer essa reconstrução, como é que é esse estudo? Conta pra gente, assim. No caso, uma reconstrução que ela tem qualidade científica... Sim.
ela tem que ser cega, que a gente fala. Então, eles mandam para você o crânio e só falam, ó, é homem, tem... No caso de Santo Antônio, o que eles falaram? É um homem europeu de 30 a 40 anos. Meu Deus. Se vira. Só isso de informação. Só isso. E aí você faz a reconstrução. E não foi só ele, eu trabalhei com outras figuras também. E você vai fazendo o quê? Estudando, pesquisando, procurando, perguntando? Vamos imaginar assim, eu vou explicar de uma forma bem simples. A reconstrução, ela é uma engenharia reversa. Eu pego um crânio e tenho que ir montando todas as estruturas. Músculo, pele, é como se fosse uma massinha, só que digital e com dados científicos. Tem o crânio, aí você vai colocando os músculos, vai colocando a pele e sai o rosto. É um processo científico. Claro, tem partes artísticas, mas majoritariamente ele é objetivo. E como você descobre que é daquele estilo, mais ou menos? Enfim? É porque o osso fala. Quando, por exemplo, o osso, dependendo da forma do osso nasal, você consegue saber como que era o nariz da pessoa, a boca da pessoa, onde que era a orelha dela. Tinha um nariz maior, menorzinho? Um olho. Olha, o nariz dele era significativo, ele quase era um italiano, como dizem os meus parentes lá do sul. Então é tudo por meio ali que você tem essas características. Sim. Que daí consegue. E uma coisa muito importante, por exemplo, esse caso aí é um caso de arqueologia. É muito tranquilo, você pega um crânio que já está mais de séculos guardado e não teve, assim, você já não tem uma ligação próxima com ele. No entanto, eu já trabalhei com casos policiais. Caso policial é assim: a pessoa faleceu há pouco tempo, você tem acesso ao crânio, você faz a reconstrução, você não sabe quem que era aquele indivíduo, você sabe que alguém matou ele, um exemplo. Você faz a reconstrução, faz uma busca num banco de dados, que a gente fez isso lá no Rio Grande do Sul, e você encontra indivíduos que podem ser aquela pessoa, cruzando a informação da reconstrução facial com fotos, né, com métricas faciais. E aí é muito mais pesado e muito mais triste, porque a pessoa foi assassinada, você vê a mãe falando daquela pessoa, né, um filho que a mãe perdeu, e a partir daquela reconstrução, a pessoa faz uma inicial identificação e uma posterior, um inicial reconhecimento e uma posterior identificação. Então a mãe, imagina a cena, a mãe olha e fala, poxa, ele parece meu filho. Nossa. E aí vai lá, pega a arcada dentária, pega o DNA, faz a confrontação e acaba descobrindo o que é. E aí tem choro, tem tristeza. Trabalhei no caso da Uglione, do menino Bernardo, lá do Rio Grande do Sul também, com outra tecnologia, mas também envolve muito sofrimento. Não é algo tranquilo, assim, leve, como uma reconstrução facial histórica. Aí já envolve mais sofrimento, a questão forense, e é bem pesada. Mas é a mesma tecnologia. E Cícero, então hoje o seu trabalho ele atende quais segmentos, né? Desde a história, igual a gente falou ali dos santos, enfim, né? E conta um pouquinho para nós. Faz tempo que eu não entrevisto você, então pode atualizar a gente aqui. O meu trabalho, o meu ganha-pão hoje, não é reconstrução facial. A reconstrução facial, o que acontece? Como eu estava falando para você. Sim. Quando você trabalha com uma figura histórica e com essas reconstruções que envolvem reis, santos, figuras populares, né, do imaginário, da história, você tem uma produção, um interesse midiático maior. Mas o meu ganha-pão, ele é com simulação de cirurgias faciais humanas. Olha só! Que, assim, de certa forma tem a ver com isso, porque envolve anatomia, mas ela não chega no campo midiático. Por quê? Porque, por algum motivo, não interessa à imprensa falar sobre cirurgia. Talvez porque seja tenso, talvez porque envolve muito sofrimento. E o que chama mais atenção é caso de reconstrução facial histórica, são os casos das próteses que eu trabalhei, né, do bico da arara, da carapaça da jabuti, que a gente fez a reconstrução, que inclusive foi reconhecido pelo Guinness Book. Isso. Então isso chama mais atenção. Eu entendo completamente por quê. Mas o meu ganha-pão não tem muito a ver com isso. O meu ganha-pão é na área médica, é de desenvolvimento de tecnologia para simulação de cirurgias em humanos.
E assim, isso você faz para quem? Para o Brasil todo? Enfim. Para 33 países. Nossa! Então, e é uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. O que eu vendo? Só para, como a gente está na CDL aqui, no CDL, o que eu vendo? Eu não vendo programa, eu vendo cursos. E, curiosamente, eu tenho um curso em português para 33 países. Então, pessoas de 33 países consomem um curso em português e entendem o que estão fazendo em português. Agora que eu comecei a portar para o inglês o curso. E o que acontece? Esse curso, eu não vou fazer propaganda, assim, vou falar por alto. Não, pode falar, pode explicar, porque assim... Mas o que acontece? É um programa que é gratuito, ele é de código aberto, então eu desenvolvo ele, mas se você quiser baixar, pode baixar, é gratuito. Mas muitas pessoas querem aprender como é que funciona e querem uma assistência técnica. Então, o que eu vendo? Eu vendo o curso e assistência técnica. E tem pessoas em 33 países, de hospitais muito importantes, inclusive aqui no Brasil tem no Beneficência Portuguesa, no Hospital das Clínicas, Hospital de Base do Distrito Federal, tem Hospital Israel, tem pessoal dos Estados Unidos, enfim, 33 países. E eles utilizam esse programa. E eu tenho um grupo que é centralizado pelo WhatsApp. E lá a gente vai resolvendo as coisas. Então, olha, eu estou fazendo a cirurgia aqui, eu queria saber como que eu posso simular um corte assim, assim, assado. Muitas vezes eu respondo, muitas vezes os alunos respondem. Então, é uma sinergia muito interessante e um tanto espontânea desse grupo. Então, tem alunos que publicaram em periódicos científicos muito importantes lá. E um ajuda o outro. Claro, a maioria das vezes eu ajudo o pessoal. Eu preciso resolver isso, eu vou lá e mando a mensagem. Como resolver. Mas muitas vezes os próprios alunos resolvem a situação. E não tem vínculo estatal. A maioria é o pessoal que contrata o curso e se vira. E Cícero, tirando assim os seus alunos, até então, tem alguém que fazia já o que você faz? Ou como é que você sabe de... Olha, de reconstrução facial ou de simulação cirúrgica? Não, tem. São várias pessoas que tem muita gente que trabalha com isso. Mas fora seus alunos, né? Não assim, tem, mas tem. Aí que tá. É que assim, tem muita gente que faz isso, mas eu não sei se as pessoas elas têm vergonha, elas têm um receio, elas não projetam aquilo que elas fazem. Então elas ficam, não, eu vou fazer aqui, tá funcionando aqui para o hospital, vou ficar paradinho aqui. Não tem muita coragem de sair daquele meio, de externar, de extrusar, de chegar no mundo. O que aconteceu comigo é que eu não tive muita vergonha. Eu não tenho medo. Por exemplo, tá lá no Uzbequistão. Eles querem fazer uma cirurgia diferente. Será que você consegue fazer? Ou consegue suprir não sei se eu consigo, mas a gente pode tentar. E aí vai indo. Hoje tem alunos em todos os... Eu acho que só não tem na Antártida, mas nos outros continentes todos têm alunos. Foi o Santo Antônio que deu bom? Deu. Foi ele. E é que assim... Que foi bem inicial ele, né? Foi bem inicial. Você... 2014. 2013 eu fiz ele, mas 2014 foi quando explodiu. E foi graças a ele que é uma reconstrução facial forense. E um médico, na verdade, um dentista de Brasília e um médico de São Paulo, com diferença de um mês, entraram em contato comigo e falaram, olha, eu vi que você faz isso, será que você consegue portar esse conhecimento da reconstrução facial para a simulação cirúrgica? Nossa. E aí aconteceu. E é o meu ganha-pão até hoje. E aí você foi atendendo assim a necessidade do que as pessoas também estavam precisando. Olha que interessante. E hoje assim eu trabalho com tudo que você possa imaginar, rosto, simulação de mamas, simulações de outras partes do corpo que eu não posso citar agora. A gente trabalha com tudo. Ô Cícero, e quando a gente fala do Santo Antônio, aquele que hoje está ali na paróquia Santo Antônio, lá na igreja, ele é o original? Foi aquele que você desenvolveu? Foi original, mas ele já foi atualizado. Inclusive, sim. a gente tem que conversar com o pessoal aqui da Diocese para atualizar também, porque foi publicado agora em 2023 um outro estudo, foi publicado em periódico internacional, foi publicado no Centro de Estudos Antonianos, que é a instituição oficial do Santo Antônio, uma reconstrução atualizada. Porque a ciência é assim, você vai atualizando. Aquele é mais antigo.
a gente pode atualizar, né? E provavelmente daqui a uns anos vamos atualizar novamente. Uhum. Olha, eu até comentei, foi daquela época, né, que a gente começou a ter mais contato com o Cícero. E eu te confesso que, naquele momento, quando eu te entrevistei, eu pensava assim, gente, como ele consegue fazer isso? Isso aqui é algo incrível, eu nunca vi isso na minha vida, né? Enfim, e aí, né, você foi uma pessoa muito humilde, foi explicando, porque para você é muito comum, muito fácil, muito simples, né? Mas para quem nunca viu isso, no entanto, que você ganhou um destaque, tudo que se fazia repercutia nacional, porque era algo novo para as pessoas, por mais que você disse que já existia, né? Não, e uma coisa muito, muito interessante que você tocou agora, no ponto. Muitas pessoas, quando têm um conhecimento, elas têm a tendência de guardar aquele conhecimento. No caso da computação gráfica, da computação em geral, não adianta fazer isso, porque se você segurar, alguém vai chegar naquele conhecimento. Então, o que optamos, eu digo optamos porque eu trabalho com outras equipes também, é compartilhar informação. Tanto que um dos cursos que eu ofereço nessa minha plataforma é reconstrução facial. E eu ofereço gratuitamente para pessoas da perícia, que trabalham com perícia estatal. Então, tem polícias que estão interessadas em fazer reconstrução facial, eu ofereço o curso gratuitamente. Sendo um perito oficial, tranquilo, porque o conhecimento é para ser compartilhado. E esses peritos que me ajudaram no começo. Então, eu estou devolvendo para eles essa oportunidade. Nossa, que iniciativa legal. E assim, se você faz um trabalho que é interessante, que é relevante, primeiro, ninguém é substituível. Você não é o único. A pessoa sempre tem alguém que faz melhor do que você, sempre tem alguém que faz igual a você, sempre que tem alguém que está chegando naquilo que você faz. Então, por que ficar aguardando, né? E no meu caso, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Então, se alguém está desenvolvendo um artigo, um projeto e fala, olha, vamos escrever um artigo, vamos fazer um projeto em cima disso, perfeito. Seja na área da saúde, seja na reconstrução facial. É que hoje, falando de popularidade, o pessoal conhece mais essa área da reconstrução. Você trabalhou no Santo Antônio, você fez o projeto, você fez lá a Tartaruga, mas a gente faz muitas outras coisas e ajudamos pessoas assim a sobreviverem e a terem uma vida plena. Então, o que nós já trabalhamos com pessoas que estavam basicamente com a vida perdida, inclusive com próteses faciais, pessoas que perderam parte da face para o câncer, a gente fazia a reconstrução para que elas pudessem novamente sair no meio da rua tranquilamente, sem chamar atenção. Não que isso faça diferença, sim, mas para as pessoas elas se sentiam melhores. Mas com certeza faz muita diferença para a pessoa, né? Exatamente. Então, é devolver humanos, uma qualidade de vida. Não humanos, né? Outros animais, tartaruga, sei lá, um tucano. É uma alegria muito grande você ver a tecnologia servindo essas pessoas. É claro, eu adoro trabalhar e receber por isso. Eu preciso disso para sobreviver. Mas lá no fundo a gente gosta de se sentir útil, relevante e fazer a diferença. Se sente bem, fazendo bem também para outros. Totalmente. Não tenho vergonha de falar isso. Isso é muito bom. E Cícero, hoje você trabalha sozinho ou você tem uma equipe? Como que funciona? Eu trabalho sozinho, mas tenho parcerias. Tenho parceria no Brasil, Itália. Sim, são vários países, nem tem como contar. E na sua casa, tem escritório? Como é que funciona? Na minha casa. Tem um escritório separadinho, porque né, também, sem casa, o escritório faz mal. Separou um espaço lá para o trabalho. Não é assim dentro da casa. O que mas você em precisa casa. para esse trabalho? Um computador e internet. E um pouco de foco. Só isso. Não precisa também você ter um escritório. Você pode trabalhar em casa. O importante é você ter uma ideia e focar naquilo. Quanto tempo, mais ou menos, que leva o desenvolver de cada trabalho? Então, hoje eu desenvolvo trabalhos a cada uma semana. Nossa. Então, eu vou fazer uma reconstrução facial, igual aconteceu com o Papai Noel, que é o São Nicolau, que foi uma das últimas reconstruções notórias. Uma semana. Então, o que eu faço? Eu imprimo material, leio sobre a vida, faço a reconstrução facial, escrevo um artigo sobre aquilo, contando a história do indivíduo, faço a reconstrução, entro em contato com especialistas da área e a gente faz uma publicação e entra em contato com a imprensa. Isso é muito importante, imprensa. A gente entra em contato com a imprensa a todo momento. Por quê? Porque a imprensa ela é a documentação oficial do mundo.
Então, aquilo que você faz, se cai na imprensa, é como se fosse uma documentação. É como se você fosse no cartório e documentasse, olha, eu fiz esse trabalho. Só que no caso é feito pela imprensa. Aí o pessoal fala, mas hoje é a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela utiliza informações da imprensa. Por isso que é importante sempre trabalhar, se possível, né, com a imprensa, compartilhando a informação. É isso que a gente faz. E você tem um excelente relacionamento com a imprensa, né? Muito bom. Porque, assim, você sempre atendeu a imprensa muito bem, você consegue explicar muito bem, se comunicar muito bem, né? Por mais que ele é algo complexo, você explica de uma forma que todos conseguem entender e ficam mais curiosos ainda para saber sobre aquilo. Então, isso é muito bacana. Faz parte também, né, do sucesso e da imprensa conseguir levar essa mensagem mais longe. Não, sem dúvida. E, assim... Parabéns pela condução. Muito obrigado. E o que acontece é que, por exemplo, no campo acadêmico, as pessoas elas falam, não, mas a imprensa ela altera a informação. Eu falei isso, a imprensa passou aquilo. Mas não é assim que funciona. A imprensa, ela filtra a informação para um número maior de pessoas. Não dá para você pegar uma informação técnica e jogar para a população. E, às vezes, pode acontecer algum equívoco. Você fala alguma coisa, é passada uma matéria que fala uma linguagem um pouco diferente e as pessoas absorvem aquilo de forma diferente. Mas, se você tem experiência com a imprensa, você sabe que passa. Né? Então, alguma coisa, deu um probleminha lá, falaram uma coisa que não era bem aquilo. Tudo bem, não faz diferença. O importante é que as pessoas falem sobre o assunto, que aquilo esteja no meio e que, mais importante, chame a atenção de pessoas que têm interesse naquele campo, seja médico, arqueológico, científico, e, através de notícias, cheguem aquela informação de uma forma mais objetiva. O que aconteceu comigo? E que aconteceu, inclusive, com o Carl Sagan, que era um grande entusiasta da ciência americano. Ele hoje é o mais popular, né, da história. Muita gente não conhece ele, mas o Carl Sagan é o grande entusiasta da ciência da história. Ele começou através do quê? De notícias, de eventos. Assim como teve a Exponop aqui em Sinop, lá em Nova York teve uma feira de ciências aberta ao público. E ele entrou na ciência através desse tipo de porta. Então, é importante trabalhar com a ciência, compartilhar as informações de uma forma assim mais simplificada, mais aberta ao público. Quem se interessar vai chegar até a informação. Então, o importante é o quê? Dar o estalo e quem se interessar, né, vai pelo seu próprio caminho. E, Cícero, você já contou aqui pra gente tantas reconstruções faciais que você fez. Quais que, assim... E eu pulei da sua pergunta, viu? Você tinha perguntado qual que eu gostava mais. Então, o que mais te chamou a atenção? Não sei porque são tantas, né? Talvez seja difícil de escolher uma, mas uma que eu vou te falar marcou. de uma, que tem uma história muito interessante. A do Santo Antônio foi, né? Porque foi uma das foi primeiras. Muito interessante, está no meu coração, eu amo Santo Antônio. Eu só puxo pro Santo Antônio, é padroeiro da nossa cidade. Muito querido, muito querido. Inclusive, a próxima vez que a gente for para a Itália, a gente quer ir lá no sepulcro dele. E que, na verdade, assim, a gente acabou conhecendo mais você por causa dele também. Sim, né? mas tem uma história que pouca gente conhece e que é muito Santo interessante. Que é muito interessante, que é o seguinte. Em 2023, chegou a meu conhecimento uma tomografia de uma múmia de um menino de 12 a 14 anos que tinha falecido há milhares de anos atrás. E, estranhamente, ele estava num caixão de adulto. Então, pensa numa múmia egípcia, com aquelas inscrições. Você deve ter assistido o filme A Múmia, né? Pensa naquele filme A Múmia, só que o caixão, toda aquela história, e uma criança num caixão de adulto. Era tudo que você sabia. Uma criança num caixão de adulto. Eu falei, mas por que colocaram uma criança desse tamanhinho num caixão gigante? E aconteceu uma situação que é muito interessante. Eu não acredito em nada. Se você perguntar para mim se existe céu, inferno, essas coisas, eu não acredito. Mas lá no fundo, quando surge uma situação como essa, mexe comigo. Então eu fico pensando, poxa, aquela criança, por que ela foi num caixão? Por que criança pequena num caixão grande? Eu comecei a estudar sobre aquilo e começou a me incomodar. Eu não conseguia dormir, não conseguia... Nossa... E eu falei, não, eu tenho que resolver isso. E comecei a ler, comecei a estudar. E, resumindo a história, o que aconteceu? Como eu tenho conhecimento de cirurgia facial,
eu vi que tinha alguma coisa diferente com a cabeça dessa criança, que era uma cabeça significativamente grande para ser de uma criança. E aí, estudando, eu descobri que ele tinha uma cabeça muito, muito maior do que a média. Então, se uma criança, a cabeça era para ser desse tamanho, a cabeça dele era desse tamanho. Você olhando fala, não é tão grande, mas é grande. Muito grande. Por quê? Porque é maior que um adulto. Então, uma criança de 12 a 14 anos tinha uma cabeça maior do que um adulto de 30, 25 anos. E esse caixão, quando ele foi fechado, quando o pessoal reabriu ele para fazer porque eles pegam, limpam, porque, assim, quando você era enterrado no Egito, eles faziam lá, eu vou simplificar, tá? Não era bem assim, mas eles enfaixavam, aí colocavam uma máscara e aí fechavam o caixão. A máscara dele estava deslocada, estava virada. E as pessoas que fizeram a abertura do caixão limparam a máscara, colocaram na posição correta e deixaram o caixão aberto. E não entenderam o que tinha acontecido. E eu, aqui em Sinop, milhares de quilômetros distante das pessoas, entendi o que tinha acontecido. O que tinha acontecido é o seguinte. Essa criança, depois eu li e descobri algo. O tamanho da cabeça humana, ele chega no auge, nos meninos, com mais ou menos... Tudo bem? Tudo certinho? Com mais ou menos 14 anos. Então, quando o menino chega com 14 anos, a cabeça está no maior tamanho. As meninas com 11,8 anos. Então, por isso que, geralmente, as meninas são mais espertinhas que os meninos, mais cedo. Esse menino, quando ele chegou nos 14 anos, a cabeça dele chegou no maior tamanho possível. E, por algum motivo, ele faleceu. Por que eu acho que ele faleceu? Ele tinha uma síndrome, possivelmente chamada síndrome de Sotos, que a criança ela tem um crescimento exacerbado, não na altura, mas ela tem um crescimento exacerbado na cabeça e nos membros superiores. Então, os braços dele eram muito maiores, isso a medir, do que a altura dele. Geralmente, o ser humano, se você estica o braço, a altura dos seus braços, a distância, né, é a sua altura. A dele não, o dos braços era muito maior do que a altura. E a cabeça era muito maior. E ele faleceu. Tentaram colocar ele num caixão de criança e não fechava. E falaram, não, vamos colocar num caixão de adulto. Só que o caixão de adulto, o que aconteceu? A máscara que eles colocam antes de fechar, eles colocaram a máscara na posição correta. Tentaram fechar e não fechou. Tiveram que pegar a máscara e virar, e aí fechou o caixão. Nem o pessoal que tinha estudado percebeu isso. Nossa. Ou seja, provavelmente ele faleceu por uma síndrome. O crânio dele cresceu muito, deve ter dado algum problema no cérebro dele, ele faleceu. Quando tentaram fechar o caixão, não fechou, tiveram que pegar e virar a máscara dele e fechar. E aí conseguiram, só que a máscara quebrou numa lateral. Ou seja, algo que aconteceu milhares de anos atrás, que ninguém estava nem aí, basicamente, que provavelmente quem sofreu foram os pais que também não tinham percebido essa situação. Os pesquisadores, não estou falando que os pesquisadores são ruins, tá? Às vezes é sorte. Eu tive sorte de estudar isso e ter caído aquele material e eu perceber. Mas eu consegui identificar isso aqui em Sinop, longe, distante do grande centro, utilizando apenas informações digitais. E aí, quando eu consegui terminar esse projeto, e a gente postou, publicou, que eu consegui ficar em paz. Aí eu consegui dormir e consegui voltar a fazer as minhas coisas. Um mistério que não tem nada a ver com hoje, milhares de anos atrás, e ligou, né, o dia atual, 2000 anos atrás, e mostrou que, independente da cidade que você está, do lugar que você está, você consegue desenvolver a tecnologia. Né? Não quer dizer que as pessoas que trabalham diretamente são ruins. Quer dizer que, se você se empenhar, você pode criar algo novo, mesmo distante, mesmo com pouco recurso. É isso. E Cícero, e para você chegar a todas essas conclusões, uniu o quê? Ciência, técnica, enfim, tudo? Sim, é o que eu estava falando desde o início. Você estuda um campo específico. Não quer dizer que aquele campo serve só para aquilo. Você pode utilizar para outras situações. Então, o campo da reconstrução facial, quando eu comecei com a reconstrução facial, alguns doutores viram que seria útil
para fazer simulação cirúrgica. E não só simulação cirúrgica, próteses para animais, aquelas próteses e órteses que eu comentei contigo, que eu não posso citar aqui. Enfim, muitas coisas. Te procuro para tudo, eu tô imaginando melhor não citar. E assim, é do mundo todo, Cícero, é? Sim. Do mundo todo, em todos os lugares do corpo. Interessante, o pessoal tá rindo aqui nos bastidores. Não, mas ó, eu vou fazer um comentário muito interessante. Por exemplo, já aconteceu... É claro que as pessoas elas têm toda aquela... ficam um pouco constrangidas quando Sim. você fala de algumas partes, alguns membros. Mas, por exemplo, imagina uma pessoa que faz um tratamento estético e que infla uma parte do corpo utilizando um determinado produto. E é mal sucedido. Então, imagina, por exemplo, uma mulher que inflou a nádega com um produto e, de repente, dá um problema e tem que retirar aquele produto. E você fica com as nádegas deformadas. Como que a pessoa vai sair na rua tranquilamente? A gente pensa, não, mas, poxa, é só uma nádega. Coloca uma calça, alguma coisa, ninguém vai ver. Mas a pessoa... ela estava acostumada com um determinado volume, com uma determinada característica. Então, onde que entra essa tecnologia de próteses, tecnologia da reconstrução? A gente utiliza impressão 3D, faz uma digitalização da região que está comprometida, faz uma prótese que encaixa perfeitamente. Enquanto a paciente espera uma cirurgia para fazer a reintrodução do material ou reinflar aquela região com silicone ou outra estrutura, a gente utiliza a prótese e a pessoa anda tranquilamente na rua, porque ela consegue se identificar novamente. Se nós, às vezes, a gente pega tem uma espinha, aperta e fica inchado e já causa estranhamento, imagina faltar uma parte do corpo. Então, é importante fazer isso. Claro, a gente fica constrangido, falar desses membros, mas é muito importante. Então, isso a gente cobre com essas tecnologias. E, Cícero, seria mais fácil fazer esse trabalho para a medicina? Porque, por exemplo, quando te fala de uma reconstrução facial, é um homem de 23 anos, tudo que você sabe. Aí, quando é para a medicina, eles te passam mais informações, por exemplo, você consegue ver a pessoa, aí, dependendo do que ela precisa, vai combinar mais... ser de um jeito, de outro, enfim, você tem esse acesso à informação? É mais fácil de fazer? Então, depende do caso. O que acontece geralmente? Na medicina, o que acontece é que é muito limitada a forma de fazer a cirurgia. Você não corta do jeito que você quer, você não entra naquela região da forma que você quer. É muito limitado. Então, a simulação, para que serve a simulação? Não tem uma banda de música? Ela não tem que treinar? Repórter, você não pega lá a pauta, aí você lê, treina várias vezes, aí erra e vai treinando e vai falando. Quanto mais você fala, chega um ponto que você já sabe o que está escrito lá. Você erra porque, sei lá, alguma movimentação facial que não está dentro do contexto que você quer, mas chega um momento que você fala, pam, sai o texto perfeito. Simulação cirúrgica é exatamente a mesma coisa, só que você faz com a estrutura humana. Então, a gente pega a tomografia computadorizada, faz a impressão 3D, gera aquela estrutura para os médicos, primeiramente, observarem no computador, depois, fazer a impressão 3D para eles mexerem na impressão 3D. Olha, tem que cortar aqui, daqui até aqui é perigoso, porque tem um nervo aqui, tem uma veia aqui. Estou simplificando, não é bem assim, tá? Quer dizer, mais ou menos é isso mesmo. E o que eu quero dizer é que quando a pessoa vai fazer a cirurgia, ela já fez aquela cirurgia umas 4, 5 vezes. Então, esse é o ponto do planejamento cirúrgico. Você treina, aumenta a segurança e quando você chega na cirurgia, você sabe muito bem o que tem que fazer. Nossa, então, é para isso que serve. Muito bom, hein? Parabéns, hein, Cícero? Obrigado. Porque, assim, foi muito bom você ter vindo aqui, porque, assim, você trouxe muito além do que a gente sabia até então, né? Igual eu te falei, a gente conversou já tem um tempinho e você trazendo muito mais, levando o nome de Sinop, atendendo o mundo todo. Você é um motivo de muito orgulho para nós, muito viu? obrigado. Parabéns. Obrigado, é uma honra estar aqui
Enfim, todo mundo que é de Sinop conhece muito bem o CDL e quando muito feliz. Quando você disse que você é um empresário da ciência, agora, né, depois de toda essa explicação, a gente passa a entender um pouquinho mais, né, dessa sua rotina. Você continua morando aqui em Sinop? Continuo, pretendo não sair daqui, gosto muito da cidade. Já pensei em mudar para a Europa, para esses lugares, mas só de pensar que eu vou ter que me adaptar dá uma preguiça. E não precisa também, né? Não, Como tecnicamente explicou, não precisa. Não precisa. Podia ser mais barato as passagens aéreas. Eu ficaria mais feliz, mas tudo bem. Não dá para ser perfeito, né? E você tem viajado bastante também, Cícero? Eu tenho, assim, talvez pela idade, eu cansei de palestrar, cansei de viajar, mas eventualmente, e mais por prazer, por turismo, para rever grandes amigos lá da Europa, eu tenho viajado, sim. Uhum. Essas viagens, elas acabam colaborando também para o desenvolver do trabalho? Sim, sem dúvida. Por exemplo, a última viagem que a gente foi, porque eu até estava brincando, né? Quando você é pobre, não dá para só turistar, você tem que trabalhar também. A última viagem eu tive a honra de palestrar na Universidade de Pádua, inclusive no local onde o Galileu Galilei já deu aula. Enfim, o André Vesalius, que foi o primeiro que fez os atlas da parte interna do corpo humano. E, assim, apesar de ser uma situação científica, de envolver questões técnicas, tem seres humanos no meio. Então, você ir num lugar desse, entrar em contato com as pessoas, é maravilhoso, né? Não se resume só à ciência, se resume também a relações interpessoais. Sim. E não importa qual nível que você esteja, sempre você vai apreciar essas relações, né? Humanos lidando com humanos. E nesse momento, Cícero, você está fazendo alguma reconstrução facial? Monte. Tá? Montão. Várias ao mesmo tempo, assim? Várias ao mesmo tempo, é tudo, você é um pode caos. Já adiantar de algumas ou não? Beethoven. Olha! É a primeira mídia que está sabendo, é aqui. Oh, informação em primeira mão, hein? Beethoven. Hoje a gente recebeu o e-mail do museu que a gente vai poder fazer a reconstrução. Espero que eles permitam totalmente, que mande a documentação e a gente vai fazer a reconstrução. Já fizemos do Mozart, agora do Beethoven. Que legal, hein? Parabéns. Obrigado. Viu? Nossa, gente, é incrível. Quando a gente fala, é o que você disse, né? Às vezes as pessoas pensam, eu preciso disso, preciso daquilo. Ter um QI, ter dinheiro, ter isso. Enfim, muitas vezes é aquela dedicação, força de vontade para a pessoa chegar onde quer, né? Exatamente. E a vida não é um filme de aventura, é um filme de drama. Vai ser triste, vai ser problemático, você vai sofrer, mas se você não levantar a cabeça e não fazer as coisas, você não vai chegar a lugar nenhum. Dói no coração, tem sofrimento, mas você precisa fazer isso. E é muito incrível, porque às vezes é na dor, na dificuldade que a pessoa se transforma, né? Exatamente. Mas fala a verdade, você está de boa, deitado no sofá. Você vai querer levantar, sair daquele calorzinho? Não, tá bom, né? Exatamente. Tá tranquilo. Dá para entender. E muitas pessoas, às vezes, é naquela dificuldade que elas conquistam o mundo. Sim. Exato. Não que eu queira viver totalmente na dificuldade, mas a dificuldade ajuda você a crescer. Cícero, foi muito boa essa conversa com você. Muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Eu já admirava muito seu trabalho, já décadas atrás, te entrevistando, alguns aninhos. E é assim, um motivo de muito orgulho, né? De Sinop, você ser de Sinop fazer parte dessa história, de você levar o nome da nossa cidade, da gente da imprensa também, tá nesse processo junto com você, de também ter ganhado visibilidade, né? Com muitas matérias nacionais, enfim, tanto eu quanto os meus colegas, por meio do que você desenvolveu, você fez um marco aqui na cidade também, né? Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a você em nome, assim, como se fosse toda a imprensa, porque é muito importante, pessoal. Deem valor para a imprensa, conversem mais com a imprensa, ela não morde. É muito importante a documentação moderna que a gente tem. Para você ficar na história, para você buscar relevância, ou ser reconhecido, ou fazer com que você desenvolva, seja reconhecido e seja documentado, a imprensa é essencial. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também o caso do próprio Santo Antônio, né? Que ele é o queridinho, é o padroeiro da cidade, é feriado, enfim. E você também deixou esse registro aqui. Sim, eu fui sortudo, porque olha só, eu reconstruí São Valentim, que é dos namorados, e o Santo Antônio. Então eu tive um bom namoro e um bom casamento. Olha, tá vendo? Já foi bem abençoado. Funciona. Faz 16 anos de namoro.
16 anos. Olha só, tá vendo? E já mais esse registro por aqui. Esse Santo Antônio deu bom, né? E o São Valentim, tá? Não fique bravo. São Valentim também. Cícero, muito obrigada. Obrigadão. E deixo aqui espaço para suas considerações finais agora. Não, só gostaria de agradecer e dizer que, poxa, é uma honra gigantesca. Eu moro aqui desde 1987. Conheço toda a história dos pioneiros, acho muito interessante a história de Sinop. CDL, tive a honra de participar da confecção uma das primeiras fachadas aqui. E, bom, é isso. Eu estou muito contente, estou à disposição. Se quiserem fazer mais matérias, se quiserem falar mais sobre... Né? E também, para quem estiver assistindo, entrar em contato, quiser saber mais sobre o campo, só perguntar. Ok, muito obrigada. Gente, esse foi Cícero Moraes, o nosso artista, ele que foi recentemente aceito em 3 sociedades internacionais de altíssimo QI. Realmente diferenciado, essa pessoa incrível, especial que ele é, né? A gente tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da história dele, dos trabalhos dele e da pessoa dele por aqui, né? Esse talentoso, brilhante ser humano que hoje compareceu aqui na CDL, repassando um pouquinho mais de informações. Nossa, muito obrigada. E aí você temos nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.